Fala pessoal, esse vídeo é uma resposta ao canal Ignorante. O nome é esse mesmo, Ignorante. Ele tem cerca de mais de 400 mil inscritos. Então eu te aconselho a primeiro ver o vídeo dele, que ele faz uma crítica para quem dá dízimo. Eu vou deixar aqui na descrição para você entender melhor o meu vídeo. Uma menina da minha igreja gravou um vídeo como forma de desabafo, dizendo basicamente: o dinheiro é meu, quem trabalha sou eu, o dízimo quem dá sou eu, não são vocês. Minha igreja não vai na casa de ninguém para pedir dinheiro. Então tomem conta da vida de vocês. Mas parece que isso não adiantou nada não, porque logo depois já veio o menino dos reacts dando pitaco no salário da garota, dizendo como ela deveria gastar o próprio dinheiro. Olha, é incrível como é que o preconceito faz as pessoas terem argumentos tão ignorantes sobre assuntos que ela desconhece. Primeiro, não precisa vir você e nem ninguém dizer pra nós cristãos que devemos doar nosso dinheiro pra caridade ou pra algum necessitado, porque a Bíblia, a palavra de Deus, já nos ensina isso. Segundo, seu preconceituoso, a gente não dá dinheiro pra um pastor. Também não damos dinheiro pra Deus, como você diz. Pra Deus ir pra padaria e comprar um sonho. Nós ofertamos, nós dizimamos, nós damos o nosso dinheiro para a igreja, deixa eu falar dessa forma aqui, para a igreja ter condições de fazer a obra de Deus aqui na terra. Porque só uma pessoa ignorante, preconceituosa, que não reconhece o trabalho social monstruoso que a igreja faz. Eu não sou contra, não. O dízimo, eu não sou contra nada disso. Eu acho muito importante o papel dele, até como pastor, eu acho muito bacana a pessoa ter a própria igreja evangélica, querendo ou não, ou a igreja católica, eles tiram muita gente drogados das ruas, eles fazem o papel deles. Eu acho muito importante isso. E outra, por acaso alguém consegue pagar a conta com oração, com musiquinhas evangélicas? Não? A igreja também não. É verdade. E só para deixar bem claro aqui, nós cremos que o mundo não precisa só de saúde, educação, segurança, precisa de tudo isso sim, claro, mas também precisa do fundamental, que é Deus. Isso é o que nós cremos. Deus transforma a vida do homem para melhor. Se só o ato de dar dinheiro para necessitado for suficiente, como você diz, muitas pessoas ricas que têm condições de pagar ótimas escolas, ótimos hospitais, ter uma ótima segurança, não teriam depressão, não iriam cometer suicídio, como infelizmente nós vemos nas notícias por aí. Devemos ajudar os necessitados sim, mas sem esquecer que Deus é fundamental na vida do ser humano, e não só fazer um mero assistencialismo. E terceiro, que papo doido foi aquele de: eu acredito no unicórnio que caga pouco colorido, cada um acredita naquilo que te faz sentir bem, ué. Ixi, que onda é essa, meu irmão? Sabe o que é engraçado? É que ele fica com uma cara de sabichão quando fala um argumento ridículo desse. Nossa. Vê se você anota essa frase. A fé não é cega e nem burra. A fé é racional. Esse exemplo que você deu não é fé, é fideísmo. É uma fé incoerente, sem sentido nenhum. E nós temos evidências. Eu sei que muitos historiadores hoje negam a ressurreição de Jesus, pensam que é uma teologia, mas eu digo, com base histórica, a ressurreição de Jesus aconteceu e nós temos muitos elementos históricos para afirmar isso, a despeito do questionamento de muitos historiadores. Mas sobre a ressurreição? Sobre a ressurreição. Mas qual é o dado histórico que pode haver sobre a ressurreição? Claro que é uma questão de fé. Para mim é uma questão de fé. A própria forma como os relatos evangélicos estão não demanda uma propaganda. Porque o que é uma propaganda? Uma propaganda, às vezes, você mascara, enfeita uma coisa para vender um produto. Aqueles discípulos estavam, em primeiro lugar, sofrendo perseguição e abuso por causa daquilo. A ressurreição era uma única doutrina da antiguidade que ninguém aceitava. Eles aceitavam a história de Platão, que a sua alma ia para o Éon, podia aceitar a história de Pitágoras, que você transmigrava a alma de um corpo para o outro, ou então ficar com os epicureus, que morreu, acabou. Mas ressurreição... A reencarnação exatamente, a transmigração de almas está ali perto. Exatamente, alguns judeus aceitavam a reencarnação. Agora, a ressurreição era uma coisa que ninguém comprava essa ideia. E outra, na época, pelo machismo... Mas isso, desculpa, mas isso não é uma prova histórica. Sim, mas a forma como os evangelhos foram descritos é interessante. Eles quebram todas as regras de propaganda. Quer um exemplo? Porque para eu saber se é histórico ou não, lembremos, história não dá para levar ao laboratório e repetir o processo. A forma como tratamos a história é diferente. Você olha um documento, e o que você considera uma prova histórica? Como ele foi redigido? Ele foi redigido de uma maneira histórica, com E, ou uma maneira de propaganda, ou uma maneira real. E os evangelhos, por exemplo, eles mostram que a primeira testemunha de Jesus ressuscitado foi Maria Madalena, que era mulher. O testemunho de uma mulher não era válido.
Se eles quisessem vender uma teoria, eles colocariam que os homens viram Jesus e não as mulheres, porque o testemunho de uma mulher não era válido. Segundo, o fato de Jesus ressuscitar no terceiro dia. Para o judeu, até o terceiro dia você podia ter um coma e voltar. Interessante que Jesus ressuscita depois do terceiro dia, ele estava realmente morto. Outro detalhe... Mas ele não ressuscita com o mesmo corpo que ele morre, né? Mas é um corpo glorificado. Corpo glorificado, mas ele tinha algo tangível. Tanto é que quando ele aparece para Tomé, o famoso São Tomé, o incrédulo, ele fala, Tomé, veja que sou eu que um espírito não tem carne e osso, toca nas minhas feridas. E depois ele pergunta, o que vocês têm para comer? Eles tinham peixe e favo de mel, e ele come com eles. Então é um corpo glorificado, é uma questão de fé, é claro, mas tem uma continuidade com um corpo humano. Não, tudo bem, mas tudo isso, desculpa, eu sou uma pessoa de fé, não é? Entendi, claro, Estou aqui fazendo um pouco o advogado dele, que é o seguinte, tudo isso foi muito mexido, remexido na Idade Média, no primeiro imperador católico, Constantino. né? Constantino, inclusive as datas de carnaval, disso tudo para conjuminar, para juntar com as datas de feriados. Exatamente, pagãos. E também ele foi um pouco copydesk dos evangelhos, que tem uma opção de outros evangelhos que ele é que resolveu que não valiam. Na verdade, quando a gente trabalha isso, a gente trabalha com a crítica textual. A crítica textual se vale de documentação anterior a Constantino. Então nós temos fragmentos do Evangelho de João, por exemplo, John's Highlands, que data do ano 150, 170 antes de Constantino. Outro detalhe, Constantino era analfabeto. E os evangelhos apócrifos que começaram a surgir, os famosos aí, com todas aquelas histórias, eles não foram aceitos no cânon. E até contrário à decisão de Constantino, que Constantino queria que eles entrassem. Esse é um detalhe curioso da história, não foi ele que selecionou 4. Constantino não tinha cultura teológica, ele homem era analfabeto. Constantino permaneceu pagão até o final, ele pretendeu ter se convertido. Um político fantástico. E um último detalhe, nós temos uma informação que me chama a atenção. Flávio Josefo, um historiador judeu do primeiro século, que não era cristão, ele escreveu, Jesus Cristo, houve um homem, no grego está ginestai, um homem chamado Jesus, que foi crucificado, morto por Pôncio Pilatos, e segundo os seus discípulos, ressuscitou no terceiro dia e apareceu a muitos. Flávio Josefo nunca se converteu ao cristianismo, era um historiador judeu, e ele dá esse depoimento que a ressurreição era algo testemunhado. Esse texto é tão importante que alguns críticos falam, não, foi copista cristão que interpolou, que copiou. Porém, todas as cópias de Josefo que nós temos, inclusive uma cópia, uma tradução para o árabe, feita por muçulmanos, contém esse trecho. Então, do ponto de vista da crítica textual, é um texto autêntico, original de Josefo, também testemunhando a ressurreição. Claro, eu não duvido a autenticidade dos textos. Eu duvido, em alguns casos, do testemunho em si. Quer dizer, não, eu vi, eu tive. É um testemunho, está lá escrito que ele viu e que ele teve, mas claro. Que ele esteve mais... Agora, tem uma coisa que é bom, eu gostei de você ter falado uma coisa. Na Idade Média, se acrescentaram muitas lendas. Esse é que é o problema. E o pessoal confunde as lendas que está na Bíblia. E só um detalhe com relação ao testemunho. Quando a pessoa dá um testemunho vendido, ela vai ganhar alguma coisa. O que os apóstolos ganharam com aquele testemunho? Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Paulo degolado. Então, quanto tempo demorou a mentira? Essa que é a questão. Eles não ganharam nada, só ganharam perseguição. Então, das duas, uma. Ou aquele pessoa era muito doido, ou ficaram tão extasiados com aquilo que preferiram morrer a negar o depoimento que eles estavam. Se fosse uma mentira, eles tinham pulado fora. Ninguém ia ficar com Cristo até o final. O único que traiu foi Judas. Os outros ficaram, e até hoje a história está aí, e nem a modernidade conseguiu matar essa brilhante história da ressurreição de Jesus. Bom, claro, porque eu acho que aí, de novo, eu acho que é uma questão de fé. Né? Se você acredita, acredita. Se você não acredita, não adianta. Eu acho que não se pode provar a fé, graças a Deus, não se pode provar a fé cientificamente, não tem como. Concordo. Né? Agora, é importante, Jô, a gente ter bem claro isso. Concordo, é uma questão de fé, mas a fé é racional. Porque senão eu posso... Essa frase é a maior antifrase que eu já ouvi aqui na minha vida, Rodrigo. A fé é racional. Ela é racional, porque senão ela não é fé, é fideísmo. Você é um craque, realmente. Parabéns. Obrigado. E o quarto argumento que ele fala, eu vou até repetir a frase exata que ele fala, para vocês verem a... Segue o cristianismo de São Francisco de Assis. Ele vivia com pouquinho, bem pouquinho. Andava de sandalinha, roupinha toda puída. Mais bonito, mais, né? Acho que mais moral isso. Não.
Que coisa absurda. Olha, talvez muitos podem falar que ele foi burro por falar isso, mas isso não tem nada a ver com burrice, mas sim com o preconceito que ele tem. Ele tem tanto preconceito contra pastor, que na mente dele só é aceitável um pastor ser pobre. Pobre não, porque pobre sou eu, né? O pastor tem que ser tão pobre a ponto de andar com roupa rasgada. Porque pra ele, isso é bonito, isso é moral. É assim que se segue o cristianismo, não são do farrapo. O pastor tem uma vida financeira boa, que trabalha pra caramba, pra igreja, tem uma empresa, é um empresário de sucesso. Não, isso não existe. É vagabundo, ladrão, safado, sem vergonha. Ele fala como se pobreza fosse sinônimo de honestidade. É como se safadeza, corrupção, pilantragem, é tudo de gente rica. Vamos acabar por aqui, porque o intuito desse vídeo não é só falar com esse cara, não. Gente, eu tenho um pedido pra fazer antes de acabar esse vídeo. Manifeste a sua fé. Eu tenho certeza que em um momento da sua vida, você já ouviu alguma piadinha de mau gosto, deboche, até ofensa mesmo, só por você ir pra igreja e ofertar e dizimar lá. Então, não ouve isso calado não. Pega o seu celular, faz um vídeo argumentando, respondendo essas pessoas, porque existem 3 fatores. Primeiro, quando a gente se cala, a gente está se conformando com que essas pessoas, esse tipo de pessoa que eu acabei de responder agora, nos chamem de trouxas, alienados, que dão dinheiro pra pastor. Segundo, quando a gente se cala, a gente se conforma e deixa com que essas pessoas daí ofendam a honra dos nossos pastores, as pessoas que nos pastoreiam, as pessoas que cuidam da gente, chamando eles de ladrões, exploradores da fé, e essas idiotices daí. E terceiro, e esse é o mais importante, quando a gente se posiciona, responde, argumenta sobre dízimo e oferta ou qualquer outra coisa, as pessoas do nosso meio social começam a ver o outro lado da moeda. Não por um pastor defender o dízimo, mas quando eles veem eu e você, simples ovelhas, se posicionando sobre esse assunto. Isso vai fazer com que as pessoas parem de pensar de uma maneira preconceituosa e entendam realmente qual é o papel dos dízimos e das ofertas na igreja. Defenda a sua fé, honre a Deus, que Deus vai te honrar e vai abençoar grandemente a sua vida. Faz react do meu vídeo agora também, espertão.